Ok, irmão Maurício, nós vamos então estar orando, né? Amém. Bom, nós temos por costume orar de joelhos, tá bom? Amém. Nós estamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, aqui estamos te agradecendo por mais a oportunidade de estarmos aqui neste momento através da Rádio Gospel e juntos contamos com a tua ajuda, com o teu poder para fazermos o melhor. Se falamos, pensamos ou agimos algo neste teu santo dia que não foi do teu agrado, nós te pedimos que nos perdoe. E que nos ajude também, ó Pai, a que as palavras que havemos de falar sejam puras, sejam realmente de acordo com o Teu Santo Espírito, que os nossos ouvintes também, inspirados pelo esse mesmo Espírito, possa haver entendimento, como no passado era falado a Tua palavra e os ouvintes entendiam, e que possa realmente, Pai, cada dia nós entrarmos dentro dos lares com esse sentimento de estarmos falando da verdade da Tua palavra, abençoando a todos no Brasil e no mundo, onde quer que esteja alguém que esteja ao alcance da nossa voz, possa estar realmente ligado em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas e bem maior nenhum nós não temos neste mundo que não provenha de Ti. Pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Em continuação, nós vamos estar fazendo um comentário acerca de Jesus sendo representado por nós, representado sim porque nós entendemos a palavra do Senhor nosso Deus e queremos colocar em nossas vidas, na vida de todos, o que Jesus Cristo na realidade é. Em primeiro lugar, nós estamos neste santo dia, no dia do Senhor, trazendo também, né, as nossas palavras assim de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito conosco durante todo esse dia e levar aos nossos ouvintes também esse sentimento de paz, que a paz de Jesus Cristo possa estar encontrando realmente lugar no coração de todos e que juntos nós possamos ter em paz aquilo que nós desejamos para os outros também. Ou seja, a paz que nos trouxe Jesus, que nós possamos tê-la e distribuí-la também para aqueles que, com certeza, todos precisam da paz. Conosco aqui está, né, vocês não têm por costume ver que quantos anos já aqui juntamente pela rádio, né, nós temos alguns irmãos que já se foram, mas nós continuamos aqui nas lembranças, principalmente de um Deus que tudo é em nossas vidas e que Ele não morre, não, pelo contrário, nós trabalhamos sempre para dar continuação. Então, eu estou falando do pastor Antônio, né, que está aqui do meu lado, convidado também do irmão Maurício, né, por outro lado, o irmão Jorge Exídio, né, aqui juntamente conosco. Enfim, vão estarem durante este momento que nós estamos aqui na presença do Senhor para fazermos o melhor. Então, eu gostaria de, inicialmente, estar falando, o irmão Jorge Exídio pode ler para nós, o irmão também vão me ajudarem, tá bom? Vou dar trabalho para vocês. Leitura bíblica, tá bom? Amém. O irmão procura em Hebreus, o nosso verso áureo, porque o nosso assunto realmente é falar do trabalho que Jesus Cristo faz no santuário celestial hoje por nós, não é? E isso está em Hebreus 7 e versos 1. Irmão Jorge Exídio, por gentileza.
Hebreus 7, versos versículo 1. 1. Pode ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salim, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Muito bem. Então, vocês observem que logo a princípio, o apóstolo Paulo, que é a quem nós atribuímos, né, a Epístola de Hebreus, né, e ele fala, vamos buscar que esse encontro foi com Abraão, né, Melquisedeque com Abraão. Com Abraão, muito bem. E o princípio não era algo assim que era naquele momento que estava lhe acontecendo, não. Realmente já era algo estabelecido por Deus, porque quando se fala de Melquisedeque, né, o apóstolo Paulo sempre fala em Jesus sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando a gente lê a história, né, de Melquisedeque, então a gente chega a uma conclusão que aquilo era totalmente vindo de Deus, não era algo que ele era colocado como rei de Salém, mas sem genealogia, né? Quer dizer, e o próprio Jesus, olhando bem, o sacerdócio de Jesus não era um sacerdócio vindo do sacerdócio homem, sim apenas representando o que os sacerdotes no passado faziam. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, por quê? Porque a gente observa que era um sacerdócio do Deus eterno, né? Não era simplesmente algo que vinha do homem. A gente até observa também que nascimento de Jesus, né? O Jesus Rei que nós tanto comentamos, vem algo interessante que nós, os homens, né, não temos assim nenhuma participação, né? Porque José não teve nada a ver com Maria para o nascimento de Jesus. Maria sim que teve diretamente do Espírito Santo. Então a gente observa que tem muitas coisas para se entender que aquilo era vindo de Deus sem precisar do auxílio do homem, para mostrar que a coisa era de Deus e não era do homem, não é? Como, por exemplo, a salvação, né? É de graça para quê? Para que o homem não se glorie, né? Então vem totalmente vindo de Deus, como hoje mesmo durante a escola nós comentamos e sempre estamos falando, né? Lá o comentário foi acerca de um assunto muito conhecido por nós, que é João capítulo 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então essa tal maneira, né, nos chama a atenção porque a gente não tem assim uma compreensão cabal fisicamente falando, né? E ao mesmo tempo, por que o homem sendo pecador e pecador de uma forma muito triste, né? De uma forma que não tem nem explicação para que Deus tivesse misericórdia do homem, né? Tivesse compaixão do homem, mas no entanto, realmente é o que a gente não tem explicação realmente para falarmos de amor. Então, isso é um sentimento muito sublime, um sentimento muito forte e que é impossível nós vivermos, né, numa convivência com a igreja sem amor. E está sendo difícil porque um amor puro, um amor genuíno, a maioria das pessoas ficam dizendo assim, onde encontrar? Parece que não se vê, né? Verdade. Gente, não é porque nas coisas do passado a gente encontra, por exemplo, Maria, quando o anjo falou para ela que ela deveria, né, depois daquela saudação tão bonita, né, daquela saudação feliz do anjo para Maria,
ele simplesmente disse que ela haveria de engravidar do Espírito Santo, né? E ela, carnalmente falando, ela não entendia isso, porque para ela só havia motivo se ela, depois de casada, né? Ela Verdade. já... Então, gente, são essas coisas assim. Mas quando ela estava pensando assim, o anjo falou uma palavra que mexeu com ela. Por quê? Porque ela era uma filha de Deus, ela conhecia Deus, então aquilo mexeu com ela. Quando disse que para Deus nada é impossível, né? Sim, não é que nós queremos que seja feito a nossa vontade, mas na vontade de Deus é a vontade dele quem manda. E está acabado, não é? Pois bem, e Maria simplesmente aceitou, porque quando o anjo falou essas palavras, ela encontrou, né, motivo. Assim como, né, a gente observa também no entendimento espiritual sobre aquele processo que aconteceu na vida de Abraão, né? Porque o Senhor me chamou e me pediu. Bom, aquilo que o Senhor te pediu, você fez. Agora, o resto é com Ele. Porque o plano de Deus era apenas para mostrar um exemplo para nós, né? E realmente nós conseguimos ver. Mas, voltando ao assunto, nós estamos falando, né, de Jesus como um sacerdote. Já comentamos logo nesse primeiro verso que esse assunto não era uma coisa, um plano de Deus que viria diretamente dos homens. Não, a gente observa que o plano veio diretamente de Deus. Como, por exemplo, lá no Egito, 9 pragas acometeu o Egito. Mas na 10ª praga, só na 10ª praga, que foi a última praga, foi que veio a morte. Só veio a morte na 10ª praga. E olhando bem, né, nós não vamos ler, mas já temos o entendimento de que isso lá em Êxodo 12 e versos 12, aquela praga foi para fazer juízo com os deuses do Egito. Aí, irmão Paulo, peraí, mas Deus fazer juízo com ídolos que não existem? Mas as pessoas vivas viam naqueles ídolos Deus. Viam um Deus da forma deles, mas eles viam. Então, Deus mostrando e botando abaixo, né, a fé deles através de um acontecimento. Por quê? Na realidade, eles nada podiam fazer, como não fizeram, né? Veio a praga, a morte dos primogênitos, e eles clamaram sim pelos deuses lá, e foram obedecidos. Não, eles têm ouvido, mas não ouvem, né? Verdade. Pois bem, então, mas a gente observa, por exemplo, a praga das moscas também tinha um deus lá no Egito determinado, que seria o libertador das moscas, né? O Senhor manda uma praga, e cadê agora o Deus que poderia livrar os egípcios das pragas, né, das moscas? Então a gente observa que Deus fez muitas coisas envolvido até mesmo na fé que as pessoas falavam ter, mas só que não tinha motivo naquela fé, né? Era uma coisa morta. Então Deus começou a mostrar, através das pragas, mostrar quem era o verdadeiro Deus, né? E conseguiu que até o próprio faraó, depois da morte dos primogênitos, né, o faraó resolveu abrir mão, né? Então, gente, nós estamos aqui falando realmente do poder de Deus, que é algo que não há limite, né, para se chegar à conclusão. Por isso vem a fé, porque a fé é a base real, né, das coisas que a gente ainda não viu, né, que não aconteceu, mas que a gente acredita em Deus, como Maria, que até então uma virgem não tinha concebido ainda, né? Mas aí aconteceu de uma virgem conceber. Ou seja, basta crer, né? Por isso que Jesus fala muito, e os apóstolos também falam, sobre essa questão de basta crer. Porque tudo é possível para o que? Crer. Crer.
Muito bem. Então, agora, vem muitas vezes aquelas desculpas que as pessoas dão na questão do não crer. Aí alguém promete alguma coisa pela crença e diz, não aconteceu, e diz, você também não tem fé? Você não tem fé? Isso é verdade. Então, nós não estamos falando de uma fé duvidosa, nós estamos falando de uma coisa que é real, né? Pois bem, Só que é real, mas também é sobrenatural. Sobrenatural, sem dúvida. Se fosse natural, todo mundo tinha. Exatamente. Então, realmente, é aquilo que vem totalmente de Deus, né? Porque da parte do homem, e muito menos o inimigo também, porque lá os feiticeiros de Faraó também fizeram uma cobra, né? Mas a cobra deles não teve. A cobra de Arão engoliu a deles. Pois bem, então, nós podemos ver que dentro desse espírito, não é, há sempre, por exemplo, os faraós, né, eu falo dos faraós porque a dinastia, né, foi uma dinastia durante muitos anos, né, e em partes, na época, eles foram senhores da terra, né? Verdade. O Egito foi senhor da terra. Pois bem, mas este senhorio, nós observamos que, em parte, em todo o mundo, existe essa ambição para ser senhor dessas coisas. E, atualmente, Satanás está querendo essa ambição para ele, né? Em nome de Jesus, que viria muitos falsos cristos e assim por diante, e Satanás está por detrás disso, né? E, infelizmente, não será assim, porque tudo foi já premeditado por Deus, como, por exemplo, a interpretação que nós observamos naquela visão, né, da estátua de Nabucodonosor, né, que era dividido em 4 partes, né? A cabeça de ouro, os peitos de prata, né, as coxas de bronze, né, e do joelho para baixo de ferro. Quer dizer, então, 4 reis haviam de vir, cada um com uma distinção, mas isso foi determinado por Deus, porque o próprio Deus falou para Daniel, né, e o Daniel passou para Nabucodonosor, que os reinos deste mundo todos estão nas mãos de Deus, que as coisas acontecem segundo a vontade do próprio Deus, Ele que é Senhor de toda a terra. Então, nós conhecemos isso por vários meios, principalmente quando observamos, não é, a palavra de Deus. Mas daí para cá, não é, aconteceu como, por exemplo, esses reinos, não é, o primeiro, a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, depois a parte de prata, a Média e a Pérsia, né, no tempo do rei Dario. Mais tarde, a gente encontra a Grécia, né, sendo senhora do mundo por um determinado tempo, e mais tarde Roma, né, que era realmente o reino de ferro. Pois bem, e daí para frente, acho que os homens chegaram à conclusão de ter essa ambição, né, de mandar, um grande mandar no pequeno e assim por diante. E, infelizmente, é assim, né? Verdade. A gente observa que é assim. Mas, falando disso, né, muitas coisas se levantaram e a palavra de Deus vem acompanhando essas coisas. Porque, por exemplo, que haveria nação contra nação, reino contra reino, guerra e assim por diante. Por quê? Porque nação contra nação, reino contra reino, quer dizer, poderosos com poderosos, né? Então, um determinado ponto, falando em grossos modos, Napoleão Bonaparte, na França, né? Ele quase que se torna senhor do mundo na época, né? E aquilo ali ele era temido pelas pessoas, inclusive até pelo lado religioso, porque daí para frente, também no cumprimento das profecias, o lado religioso, que até então era Roma, no tempo de Napoleão Bonaparte, né? Eu sei que a maioria não conhece essa história, mas a história verdadeira é
que Napoleão Bonaparte, ele precisava de um monarca no lugar dele. E a esposa que tinha era estéril, então ele resolveu casar de novo. Foi pedir consentimento ao Papa na época, e o Papa falou que não, ele não poderia casar de novo, porque contraria, né, traria contrariedade às normas. Pois bem, ele disse, não, eu vou me casar. Daí formou, como muitos não sabem, o casamento civil. O casamento civil foi formado por Napoleão Bonaparte. O Papa simplesmente disse, pois se você fizer este casamento, eu vou te excomungar. E o Papa, em resposta, que Napoleão era muito agressivo, né? A história mais ou menos faz essa observação, e diz, se você me excomungar, eu te prendo. Foi dito e feito, né? Ele casou civilmente e, de acordo com a história, o monarca não conseguiu, porque o garoto que no segundo casamento nasceu, morreu aos 12 anos. Coisa, né? Verdade. Pois bem, a coisa tem que ser feita de acordo à vontade de Deus, né? Nada mais, nada menos. Então, nós estamos falando de algo mais ou menos assim. Pois bem, então, o Papa amaldiçoou Napoleão e Napoleão foi e mandou prender. Daí para frente, a Igreja Romana perdeu forças, né? Para se falar de muitas coisas, a gente temos que buscar pelo menos um princípio, né? Um primordial para se ter, porque a história é rica falando destas coisas. Pois bem, depois desse tempo, a Igreja Romana enfraqueceu e o papado, 60 anos depois, passou a existir novamente, porém já não mais com aquela mesma força que tinha anteriormente, porque na época passada, a gente sabe que, de acordo com a história, ou era católico ou morria, né? Era uma coisa muito dura, no tempo de muitas coisas que existiram, por exemplo, no tempo das indulgências, né? Coisas assim terríveis, podemos dizer. Nós não estamos falando nisso no sentido de condenação, nós estamos falando no sentido da história que é real e não podemos deixar de falar a verdade. Então, nesta verdade, qual é a nossa intenção maior? É mostrar pela verdade que Deus, com todos esses acontecimentos, nunca deixou de ser Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Então, as pessoas que acreditaram em Deus, aí a gente lembra, hoje nós lembramos disso. Ananias, Misael e Azarias eram 3 pessoas, 3 homens, servos de Deus. E eles foram obrigados, pelo decreto de Nabucodonosor, a adorarem aquela estátua que ele teria feito, e as pessoas que não adorassem aquela estátua seriam mortas, né? Nós sabemos disso, isso é bíblico. E eles, Ananias, Misael e Azarias, eles eram tementes a Deus, e de acordo com a santíssima lei de Deus, né, nós encontramos que não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem prestarás culto, enfim, adoração proibida por Deus a deuses que não são deuses, a verdade é essa. E havia um castigo, né? Exato. Havia um castigo decretado, né? E era a morte, né? Que está no Salmo 115, que fala a respeito das pessoas que faziam, Exatamente. que construíam essas imagens de escultura, eles se tornariam igualmente a elas. Exatamente. Ia ter boca, mas não podia falar, ia ter ouvido, mas não me ouvir, né? E tudo aquilo que era como maldição para eles. Isso mesmo. Então, vem lá o rei Nabucodonosor e ficou indignado por quê? Porque nós podemos dizer, os nossos irmãos do passado, que representavam os profetas, né, e assim por diante, que eles eram amigos de Daniel, simplesmente eles disseram, rei, não precisa você falar mais nada, mas nós não vamos adorar essa sua estátua. E ele aí, aquilo para ele foi indignação, é claro, um rei na época, né,
Nabucodonosor representava uma das maiores autoridades hoje, né, no mundo moderno, né? E receber aquele desafio, e aquilo era... Então, ele diz, então manda aquecer aí a fornalha 7 vezes mais e joga eles dentro. Até os que foram jogar lá dentro receberam o castigo, né? Morreram. Verdade. Né? Morreram sem ser jogados lá dentro. Só porque, na verdade, nós quando nos aproximamos de qualquer coisa quente, eu falo porque eu já convivi em queima, né? Queimando roça, por exemplo, né? No Nordeste a gente roça uma área de mata que hoje é proibido, né? Mas que depois que aquela área roçada seca, então a gente queima e a terra fica totalmente limpa. Mas normalmente, se nós chegarmos muito próximo do lugar queimado, né? Estou falando com experiência própria, desaparece, né? Desaparece o fôlego, né? Quanto mais nós nos aproximamos do fogo, realmente foi o que aconteceu com eles lá. Quando eles se aproximaram da fornalha ardente 7 vezes mais, não tinha mais oxigênio quem chegasse perto. Foi o que eles aconteceram. Tem muita gente que não morre queimado, mas antes de ser queimado, morre pela falta do oxigênio provocada pelo fogo. Né? Para não ficar só nas palavras, né? Sim. Aqui, Salmo 115. Pode falar. Atenção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão aos gentis, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra da mão dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como a todos que neles confiam. Isso aí, né? Então, realmente, aquele ídolo de Nabucodonosor nada poderia fazer, porque tinha nariz, mas não cheirava. Tinha boca, mas tinha ordem, saía alguma palavra para falar alguma coisa. Né? Restava ele sem ficar queimado, né? Verdade. Queimar e virar pó. Só, exatamente. Né? Mas assim, a gente observa que na palavra de Deus ela sempre subsiste. Verdade. Mas não é que Deus faz isso como um castigo. Não, Deus faz mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Né? Verdade. E que sem Ele, palavras de Jesus, nada podemos fazer. Como o irmão disse, né? É juízo. É juízo. Deus tem que praticar o juízo. Sim, porque na tempo verdade... fora de tempo, como a palavra diz. Né? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, nós, né, os homens, por exemplo, lá nós temos os tribunais, lá é feito juízo também. Mas os juízos ali, né, não são juízo definitivo. São juízos, podemos dizer, paliativo, né? O camarada é tirado de circulação, vai preso, fica numa penitenciária, mas tem anos, pelo menos aqui no Brasil, não pode passar de 30, né? Verdade. Já estão pensando em 40, mas por enquanto ainda é 30 anos o máximo. Não adianta, quanto mais eles colocar, vai piorando. Pior. Pior a gente observar que juiz mesmo é Deus. Né? Só ele. O juízo dele é quem manda. E, na verdade, hoje nós comentamos sobre isso, Deus é tão bom que deu oportunidade para a gente só ser julgado por ele só depois da nossa morte. Né? Está lá em Hebreus, né? Não precisa ler, mas né, isso é uma lembrança. Ainda sábado passado nós lemos em Hebreus 9, verso 27. Ordenado está aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
né? Então, por quê? Porque esse é o justo juízo. Mas, como já falei, Deus é tão bom que só deixa no último caso, né? Ele dá todo o meio para ver, por exemplo, o ladrão na cruz, né? Na hora da morte. Então, que Deus maravilhoso. Sim, gente, mas nós estamos falando desse Deus que, na pessoa do seu Filho Jesus, né? Ele tem trabalhado para a nossa salvação, e no final haverá um novo céu e uma nova terra, e aqueles que forem encontrados pelo juízo de Deus, pela justiça de Deus, aqueles que forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, né? Jesus vai vir e vai dar a cada um segundo as suas obras. E aí, novo céu e nova terra, é até frágil da nossa parte falar, porque vai ter coisas que o ouvido não ouviu, né? O olho não viu, né? Mas que está determinado por Deus para aqueles que estão aguardando. Então, nós, pela fé, estamos aguardando, né? E convidamos as pessoas para entrarem dentro desse espírito, né? Porque o que Deus prometeu é válido. Mas, enquanto isso, existe aí os homens que, no passado, na história, né? A gente fala, como ainda há pouco falamos de Nabucodonosor, mas mais tarde de Napoleão Bonaparte, mas nós estamos também observando, né, uma história triste, né, que eu acredito que até lembrando os nossos irmãos europeus sofreram muito, né, principalmente com o Hitler, né, foi uma coisa a gente lembra, mas não tem alegria, pelo contrário. Mas, de fato, eles queriam apresentar algo como os senhores do mundo. E a nossa preocupação hoje é que essa corrida pelo poder está agora dentro do lado religioso. Está dentro do lado religioso. Aí que está o perigo. Aí está o perigo. Então, nós temos que estar falando disso para chamar a atenção dos nossos irmãos, e de pouco a pouco, chegando a uma conclusão, porque o apóstolo Paulo já previa isso, e de vez em quando nós estamos falando aqui. Então, por quê? Porque essas pessoas que foram mortos na época de Hitler, né? Está tudo perdido não, porque aqueles que morreram esperando na ressurreição, quando Cristo vier, eles, né, serão ressuscitados. Então, nós estamos falando agora de coisas em que, na realidade, não pode ser diferente, né? Porque aquele que passar a ser inimigo de Deus, não tem como, você não pode fazer uma guerra contra Deus, você que é o perdedor, né? Verdade. Né? Não tem jeito. Não tem como. Porque Deus é um gigante que ninguém pode enfrentar, né? Tudo bem. Mas Atos capítulo 20, até comentamos, não lemos hoje, mas Atos 20, verso 28. O irmão faz a leitura então para nós. Atos capítulo 20, a partir do verso 28. Ora, as palavras de Paulo, de acordo com o que nós estamos buscando hoje no nosso assunto, né, para palavras de Paulo que no futuro, né, isso aconteceria, né? A partir do verso 28. Posso ler? Pode ler. Então vamos ler. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sob o Espírito Santo, vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai,
lembrando de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Muito bem. Você vê que é uma advertência de Paulo, né? Com certeza. Que sugeria do nosso meio mesmo, né? Do nosso meio, lobos devoradores e cruéis. O lobo sabe o que ele quer é sangue, né? Vida, enfim. E não perdoarão o rebanho, né? E aí nós perguntamos, mas e o risco que tem essas pessoas? Eu ainda há pouco falei nas pessoas que foram condenados pelos homens, mas podem ser absolvidos por Deus. Verdade. Né? E na ressurreição eles se levantarem. Então, Satanás não tem essa honra. E Paulo vai dizer que nem que seja pelo fogo. Isso. Nem que seja pelo fogo, para que eles possam ser Salvos. salvos. Exatamente. Então, a gente está observando que é algo que chama a nossa atenção, porque o Espírito Santo, aí logo no verso 28, é que nós fomos constituídos pelo Espírito Santo para falar sobre essas coisas que haveriam de acontecer na igreja. Então, por isso eu sempre falo, gente, doa o que doer, mas nós temos que falar a verdade. Por quê? Doa o que doer seria para Ananias, Misael e Azarias a determinação do rei. Vocês vão morrerem. Não, vocês não adoraram, não vão adorar não, pois vocês vão morrerem. Isso doa o que doer, né? Mas eles chegaram ao ponto, rei, fique à sua vontade, pode tocar seu tamborim, a sua música, mas nós não vamos nos dobrar, porque sabe por quê, rei? Porque nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a princípio, nós começamos aqui falando desse sacerdócio, né, que é em Cristo. E o apóstolo Paulo aqui fala, né, que viria, né, que não será assim, que depois da saída deles, né, haveria de vir. E na história nós começamos a fazer estas observações, como surgiram muitos e até hoje estão surgindo falsos cristos, né? E tem tanto nome aí de pessoas com o nome de Jesus, né? Se intitulando fisicamente falando. Não, mas só em falar, né, o nome de Cristo em vão, porque eles não têm esse direito. Eles não têm esse. A gente, se estivermos distante de Deus, não vamos também ter esse direito. Claro, perfeito. Então, quer dizer, eles estão, né, agindo de maneira que estão blasfemando sem perceberem. Exatamente. Para que a vontade de Deus seja feita. Mas aí a gente observa que a palavra de Deus nos avisou, né? Nos chamou a atenção. Ninguém pode estar fazendo esse trabalho dizendo, não tem nada a ver, não. Deus não está... Salmos, né? Nos Salmos fala, o Senhor não está vendo o que nós estamos fazendo, não. Claro, o Senhor... Estão totalmente enganados. Todas as coisas, né? Então, por isso, a gente observa que lá nos céus, já hoje mesmo nós estamos conversando a respeito, né, dos livros, né, que Moisés pediu a Deus que riscasse o nome do livro, e Deus disse que riscaria dos desobedientes, né? E então nós estamos vendo muitas pessoas, né, para poder fazer isso, ficar impune, tira até Moisés de circulação. Verdade. Né? Tira Moisés de circulação. Tirando Moisés de circulação, está tirando Jesus também. Né? Não sabem, porque Jesus, em João 5, né? E 7, e versos 45 a 47, ele diz que, olha, não penseis que eu vos acuso para com o Pai, não sou eu que acuso, é Moisés em quem vocês esperam. E se vocês acreditassem nos escritos de Moisés, vocês creriam nos meus escritos, porque de mim escreveu ele. Hoje mesmo nós, fazendo aquela observação no capítulo 32 de Êxodo,
nós encontramos lá escrito que Deus não iria com o povo de Israel, mas mandaria o seu anjo. E esse anjo era Jesus, né? Jesus, quando a gente lê também lá em 1 Coríntios 10, né? Que Jesus era a coluna de fogo à noite, por causa do frio do deserto, era a coluna de nuvem, né? Para abrandar o calor, né? Ele era o maná, o pão que desceu do céu, a rocha que jorrou a água era ele. Então, não, gente, peraí, que amizade tão grande Jesus tinha. Essas pessoas não estão pensando direito, né, trazer essas palavras, né, contra Moisés ou contra Cristo, os próprios judeus. Não, nós temos por pai Abraão. Ó, Abraão nunca tirou pé de ninguém não, hein? E vocês estão atirando em mim, peraí. Como é que vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e não faz as obras de Abraão? Agora vem Moisés, né? Agora Jesus. Na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Fazei tudo quanto ele vos disser, mas não praticais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O que eles falavam biblicamente era real, mas as obras dele não consistiam. Tanto é que o próprio Jesus condenou e muito a ação deles. Mas, voltando à questão, né, de Jesus, o nosso Rei, né? Nós estamos aguardando, e tem muita gente, eu já ouvi de pessoas, já estamos há 2000 anos ouvindo essa palavra, eu já estou enjoado, já ouvi pessoas falar assim, inclusive pastor falar sobre isso. Foi repreendido, isso eu vi num programa da Rádio Melodia, né? Alguém falar que, não vou citar o nome, né? Mas um pastor, né? Que de repente, isso aí já está muito velho, muito antigo, que quer dizer não acreditar. E eu me lembro que estava ali presente, né? Uma senhora que era da igreja Sara Nossa Terra, né? E de repente repreendeu ele, só sei que esse pastor, nunca mais eu ouvi ele falando na Rádio Melodia. Não, né? teve até uma ocasião, né, que eu ouvi também, que uma varoa, né, ela estava falando, declarando mesmo abertamente que a Bíblia tinha que, vamos dizer assim, tinha que fazer algumas coisas, mudar na Bíblia, porque a Bíblia Estava ultrapassada. está ultrapassada. Tem que atualizar essa Bíblia, que ela está muito ultrapassada. E o Papa está fazendo isso, né? Está fazendo. Está fazendo até, isso. Ele já está até, né, consentindo, né? Com vamos dizer assim, aquilo que Deus abomina. Deus aboliu. A abominação de Deus, ele está consentindo. A própria igreja, eu tenho ouvido aí pelas redes sociais, que até os padres não estão de acordo, né? Porque ele está pedindo para abençoar as pessoas fora da lei de Deus, né? E os padres, não, isso aí está contra a vontade de Deus. Eu vi alguém, não sei se falou de forma séria, né, que ele disse assim, não, vocês fazem uma bênção de Araque. Fazem uma bênção de Araque, mas abençoa. Na verdade, isso tudo são astutas ciladas do inimigo. Com certeza. E o que acabamos de observar, né, em Atos 20, versos 28, né, que não seria assim, quer dizer, os poderes religiosos estão se levantando e estão trazendo uma porção de coisas, aquilo como, por exemplo, estamos sempre falando aí, isso aí não está sendo novidade mais para se falar que o pecado saiu do armário, né? O pecado saiu do armário. Eu acho até vergonhoso. Vergonhoso, né? Verdade, vergonhoso, verdade. Mas é verdade. É verdade. E está sendo ministrado por os representantes da lei, né? Isso está sendo ministrado pelos representantes da lei, quer dizer, a lei civil, né, do nosso país. Então, não é novidade, quer dizer, ou seja, isso tudo não é novidade para nós, porque nós estamos falando de atos que acontecem na história,
mas que já foi determinado por Deus que seria desse jeito, quer dizer, para nos chamar a atenção. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, né, diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? Então, e nós temos a responsabilidade, mais uma vez lembrando de Atos 20 e 28, e nós temos a responsabilidade de falar para as pessoas essas verdades, como estamos aqui neste momento, querendo realmente que não nós, mas a palavra de Deus, né, que é Senhor de todas as coisas, possa ser cada vez mais contemplado, né? Porque Jesus está às portas, Jesus está vindo e vai dar a cada um segundo as suas obras. E o que você fez? Se as suas obras até então foi ligado ao que Jesus disse assim, os que fizerem, João 5, versos 29, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu tenho certeza que essas palavras são verdades. E aí, o que você tem feito nessas palavras de Jesus para a salvação e para a condenação, que resposta você daria para Cristo? Né? Mas fica a critério de cada um, nós apenas estamos ajudando a você fazer uma decisão. É como a salvação, é individual. Individual. Dá seu jeito aí com Deus. Não vai ser fácil, não. Mas eu aconselho, dá seu jeito e faça o que fizer, mas gaste o que gastar, mas compre esse tesouro. Esse tesouro não tem preço, né? Não tem preço, não é verdade. Preço. E, falando novamente dos reinos da terra, a gente está vendo aí como até a vinda de Cristo, novos reinos estão se levantando aí também, né? Como tem, infelizmente, né? E o lado religioso está acompanhando. O lado religioso está acompanhando. Daí o motivo para a gente observar que muitas pessoas, de uma forma negativa, nem compreendem a situação do anticristo, porque eles estão envolvidos no anticristo. É interessante. Não vai dar para a gente falar sobre isso, mas mas eu não nego a Jesus para mim ser anticristo. Você não nega a Jesus falando no nome dele, mas na essência ele disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, você está com o nome de Jesus, mas mais uma outra palavra, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aí, aquele que faz a vontade de Mas meu aí Pai. Entra aquela que está escrito: chegar naquele dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço, Né? Conhecer Deus é coisa muito verdade. Fundamental. Muitos falarão em meu nome, mas quando chegar naquele dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Está na palavra, está escrito na palavra de Deus. É verdade. Vale o que está escrito, né? E o que me deixa mais preocupado, né, é o que, nesta manhã lá, pela palavra, né, no livro de Hebreus, né? Sim. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então quer dizer que ainda a gente tem muito que viver, né? Tem. E que sofrer. É prova de vida, né? É cruz mesmo. Se não tiver... É aquele que não negar a si próprio, né? Se Jesus Cristo resistiu até o sangue, como será para nós? Para nós. Verdade. Em outras palavras, se o lenho verde aconteceu essas coisas, que dirá do seco? Eu só peço a misericórdia, porque... Não só pode só ser. A misericórdia só pode ser. Se não fosse a misericórdia de Deus, lá está Lamentações, né? 3, fala. Se não fosse a misericórdia de Deus, realmente. Exatamente. E realmente só a misericórdia de Deus mesmo. Não, e além disso, a gente vê que muitas pessoas, eu sei que isso é ignorância e o inimigo trabalha para essa finalidade. Eu já ouvi, não pude falar nada na ocasião, mas eu ouvi pessoas já falarem assim: eu estou perdido,
Para mim não salva nada. Desde da cabeça até os pés, eu já estou Então, totalmente perdido. Então essa pessoa, ela mesma está se condenando. Mas acontece que é o seguinte, ela está se condenando porque ela não conhece essa misericórdia. É verdade. E não conhece a escritura ainda. Ainda. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia, né, tem uma passagem, né, que Paulo fala a respeito de Tessalonicenses, a respeito do espírito de engano. Verdade. É verdade. E as pessoas estão se enganando a si mesmas. E como o irmão está citando, lembrando que em 2 Coríntios 4, versos 4, diz assim que o Deus deste século cegou a mente deles para eles não entenderem a verdade. Quer dizer, é preciso a luz do céu, mas é claro, você compreender que precisa dela. É verdade. Precisa dessa luz. Porque tem muita gente que está nas trevas, mas não quer sair. Ou seja, se revelar o pecado dele, ele é capaz de fazer uma atrocidade contra você, porque você mexeu naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem prazer, né? É porque ainda não doeu. Quando começar a doer... e permita a Deus, porque né? Tem um louvor antigo que diz assim, o pecado não dói. Não dói, Toma muito cuidado, que história de pecado... que pecado não dói. Ele rói. Ele corrói esse pecado também. E o salário é a morte, né? É a morte. Então, vamos buscar esse dom gratuito que vem de Deus, porque isso é maravilhoso. E, por outro lado, nós falamos no sacerdote Jesus, no rei Jesus. O príncipe da paz. Ele vem trazer a paz, mas o mundo não quer. Não quer, o mundo só quer guerra. E simplesmente dizer que o nosso trabalho doa em quem doer, ou seja, no sentido nós mesmos estamos dispondo a nossa vida, né, nas mãos de Deus, como fez Moisés. Senhor, o Senhor, se não perdoar este povo, o pecado desse povo, risca-me o meu nome do livro da vida. Olha que coragem, né? Muita coragem. Muita ousadia para falar com Deus. E essa ousadia era convicção, né, irmão? Com certeza. Convicção que ele tinha sobre Deus. E Deus diz para ele, não, Moisés, eu risco dos que são desobedientes à minha palavra. Então é a fé sobrenatural hoje que pouco se vê. Exatamente. E as pessoas estão aí enganando, iludindo as pessoas com a fé sobrenatural, mas de boca, né? Mas realmente não. Verdade. Irmão Maurício, alô? Muito bem, nós estamos chegando aqui à conclusão que a hora já está se indo, né? Fica a seu critério. Tá bem. Calma, irmão. Acalma. Olha, tem muita caminhada. Deixa para amanhã. Aí você diz assim, amanhã pode ser muito tarde. Com certeza. Onde Cristo quer libertar. Exatamente. Verdade. Pois bem, vamos começar aqui pelo irmão Jorge Isidro, dando as suas considerações finais, o que o irmão achou, enfim, em poucas palavras, fala o seu desejo. Bom, para mim foi mais um aprendizado, né? Estar junto aqui com os irmãos, falando da palavra de Deus, e não tem muita coisa que falar. Está escrito na Bíblia. As Amém. Coisas que foram faladas aqui, está na palavra, gente. Basta simplesmente a pessoa pegar a Bíblia, abrir e vai ter um entendimento. As coisas que estão acontecendo agora, não tem que ficar desesperado. Está aqui, ó. O povo Amém. peca e paga o preço por falta de entendimento. É isso aí. Amém? Amém. Então, o nosso pastor Antônio, fique à vontade também para as suas considerações finais. Louvado seja Deus, eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade, né? E creio que não ficará somente nessa, né? Amém. Porque Deus é que move, né? Com certeza. O mover é de Deus, né?
Agora, se nós não agirmos e deixarmos, né, tudo na mão de Deus, aí vai ficar muito bem difícil para a gente. Né? claro. Ele precisa Então de nós, vamos, né, vamos continuar trabalhando, Amém. né, Amém. segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Assim seja. Pois bem, eu, da minha parte também, fico agradecido pelos dois irmãos que me ajudaram muito aqui nessa empreitada, né? Porque nós sabemos que nós precisamos muito uns dos outros, né? E com certeza absoluta, né? Agradecido aos irmãos que nós sabemos que em várias partes do nosso Brasil e do mundo estão nos ouvindo, e nós ficamos gratos a Deus, principalmente porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Verdade. E graças a Deus por esse ouvido, o próprio Jesus foi quem falou. E da minha parte também estarei sempre orando por aqueles que ainda não conseguiram entender a salvação nos termos em que nós comentamos aqui, que acha que a sua vida não tem mais jeito, alguns que estão em situação com família, né, querendo desistir, né, e que nós vamos estar orando, com certeza Deus vai dar resposta a todos, porque Ele é Senhor de todos, Ele é Pai de todos, né? E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmão Maurício, concluí.